E o professor Flávio vai fazer um trabalho no barranco lá em cima que também vai demandar um tempinho. Então vamos lá, essa contextualização que eu vou fazer, a gente está começando agora meio-dia. Tá? E mais ou menos uns 15 minutinhos. É uma contextualização mesmo, Pati, Palmares, APA, Sítio Araxá, muito breve histórico sobre isso aí. Mais ou menos meio-dia e 15, o Vitor, ele vai fazer um trabalho com vocês do todo da propriedade, trabalhando um fluxograma, alguns conceitos, que a gente procura aplicar à característica, né, ao propósito, né, ao curso de vocês, que acontece com cada grupo que vem aqui. Vitor, meio-dia e 15. Quando é o horário do voto, nós vai ficar muito programa, foi no máximo meia hora. Meia hora? Mas provavelmente termina antes disso. Tá. A visita guiada, meio-dia e 45. Acredito que 1 hora no barranco, mais 1h30 no mínimo, para a gente poder fazer o percurso todo. Né? 2h30. Então a gente está trabalhando aqui com 15 e 15. Seria isso ou estou errado? Ninguém pegou a latitude, longitude? Mais ou menos. Tá? Quer dizer, esses horários evidentemente podem dar uma pequena flutuada. E esse fechamento aqui, que a gente, depois dessa visita guiada, vê o que foi trabalhado com o Vitor aqui. Eu vou, em função do pedido do professor Flávio, dar uma palhinha sobre a questão de ocupação do solo, sobre as características da região. Eu também, além de produtor rural, eu tenho o meu lado de bancário da Caixa Econômica, 30 anos de banco, 20 de gerência. Então, pode dizer, numa experiência de 18 anos nessa região, eu fui gerente de várias agências no interior, o que eu posso passar para vocês nessa situação, e um tiquinho até da Caixa, que não seria o meu interesse, mas eu acho que tudo agrega. E Tá? está A no questão setor habitacional, tá? também. Hoje está trabalhando no setor habitacional. Eu não sou mais gerente, mas eu estou trabalhando só com casa própria, só com habitação, tudo, de cabo a rabo, além da minha experiência anterior. E finalmente a gente tem, né, a melhor parte do dia, que é o almoço, que a gente vai fazer no local aqui, muito legal, caseiro, que a gente pode colocar aqui em torno das 16 horas. Ok? Tudo bem? Beleza. Alguma pergunta prévia? Ou alguma coisa, uma necessidade de vocês saberem aí? Tudo bem? Que horas são? Meio-dia. Vamos lá. Gente, olha só. Como eu falei, meu nome é Ari. Eu sou carioca, mas resido nesse sítio aqui, na região desde 95. Aqui nessa propriedade desde 98, fevereiro de 98. Essa propriedade, assim como a seguinte, que pega esse vale aqui todo, que vocês vão poder ver em minúcias naquele levantamento topográfico já referenciado, foi feito em 2005, era do meu avô paterno, que veio para essa região, quer dizer, ele foi trazido para essa região no final dos anos 30, no início do loteamento, porque esse bairro, Palmares, ele se iniciou nessa época com um grande loteamento, feito por 3 sócios, um deles trouxe meu avô foi criado em fazenda, até os 13 anos, lá na região perto de Conservatória, e queria ter uma terra dessa, vieram para cá, gostaram, então a família paterna está vinculada a essa propriedade aqui, desde que eu estou na barriga da minha mãe, eu venho aqui. E os meus pais se conheceram aqui, nesse local. O meu avô materno também tem uma propriedade em frente ao lago, que tem aqui ao final, em 1948. Então tem uma grande ligação. Quis sair do Rio, alguma coisa me trouxe, eu tive vontade, aquela coisa de ligação com a terra que eu sempre tive, um pouco de qualidade de vida, eu já queria desenvolver coisas pessoais dentro de produção, de criação, sempre voltando para o lado alternativo. Sair do lado urbano para vir para cá deve ser difícil, mas não é tão difícil assim. Essa decisão, um lugar desse aqui deve ser a decisão. É uma grande experiência, Eu vou puxar um gancho para o todo de Patidoférios. Quem conhece Patidoférios aqui, por sinal? Quem já conhecia? Você? Mas conhecia de vir uma vez ou? Uma vez só e qualquer coisa de ficar Tá. Porque todo mundo conhece Miguel Pereira. Né? Só passaram a conhecer um pouco Pati por causa da festa de tomates com outdoor pela Dutra dentro do Brasil, né? E etc. Foi uma grande sacada de um secretário de turismo, que era um publicitário fantástico, faleceu aqui, inclusive, na propriedade que ele comprou,
que ele, com a cabeça dele, que pegou aqueles tomates, simplificou o outdoor, jogou no Rio de Janeiro, jogou na mídia e fez a festa. Não é tão boa quanto na propaganda dela, mas enfim, e ela vai correr semana que vem, dia 7, 8, 9, 10, que é a festa de tomate aqui. É a dica para não se vir aqui, né? Fica bastante lotada, aquelas questões de preço, etc. Pati pertencia, assim como Miguel, ao município de Vassouras, né? Que você acaba de subir a serra, vindo lá da Dutra, à esquerda tem uma estrada com mais 20 e poucos quilômetros, você chega a Vassouras. Primeiro se emancipou Miguel, Pati, a emancipação se deu no final dos anos 80, na verdade a prefeitura começou em 91, 92, município novo, essencialmente agrícola, plantação tomate por excelência, vocês sabem, é ainda o maior produtor do estado do Rio de Janeiro, já foi do Brasil, é uma cultura extremamente degradante para o meio ambiente, né? Apesar de algumas técnicas de semente, já tem cultivos, não aqui de tomate em estufa orgânico, eu mesmo tinha ideia de começar com um sócio, acabou que não deu certo. Pimentão verde, que também é um vegetal que recebe muita carga de agrotóxico na película dele, e um pouco de maracujá e couve-flor, né? Um pouquinho de repolho também tem na região. É uma população muito interiorana, né? O patiense é muito diferente de Miguel Pereira, apesar dos dois centros estarem muito ligados, né? Um intercâmbio muito grande. E é um município que está começando agora, que tem graves problemas. Ele tem uma coisa antiga das fazendas de café, né? Foi uma região de escravidão bastante significativa. Aqui nessa área tem a famosa história do Manuel Pongo, que ele fugiu da fazenda da freguesia, que é a aldeia de Arcuzelo, que é um centro cultural administrado pela Funarte, um pouco depois de centro da cidade, 2 quilômetros. E ele disse, né, não tem registro histórico comprovado em detalhes, que ele veio para essa região, ele ficou no limite lá no Alto da Cruz de Miguel com Pati, numa gruta, e depois acabou fugindo para Vassouras e lá foi pego, enforcado, né, enfim. E tem uma parte de escravidão significativa aqui, em Avelar, onde é a festa de tomate principalmente. Então você tem algumas fazendas, como a região toda do Vale do Café, buscando retomar essa história dos barões de café do final do século XVIII, século XIX, essa questão da escravidão, de como se dava, isso aí tem tudo a ver com o que a gente vai comentar depois, a ocupação do solo, né, com esses descendentes dos escravos, com o povo que veio de outras regiões. Então, Pati do Alferes, nesse contexto, é um município muito novo, extremamente agrícola, um tanto quanto interiorano, mas que tem uma infraestrutura legal de crescimento. Ele está bem espalhado e ele está crescendo mais do que Miguel Pereira. Porque, como costumo dizer, Miguel Pereira tem muita fama, mas não deita na cama, né? Miguel deixa a desejar bastante. Não é porque eu trabalho lá e moro aqui, não. Mas essa é a realidade. Miguel não deita, mas Pati deita, né? Está deitando. Mas tem suas contradições. Palmares, então veio o loteamento, foi feito, muitos estrangeiros, o principal desses sócios era um húngaro, Andor Bokor, que ele era o dono de uma empresa que hoje em dia não é muito conhecida, pessoas antigas conhecem mais, a FAET, de eletrodomésticos. E ele comprava sucata na época da Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e começou a fazer eletrodoméstico com isso. É uma história interessante. Ele tinha uma casa em Copacabana, assim que você sai do túnel, na Princesa Isabel, à esquerda, uma ruazinha sem saída no fundo, uma casa de pedra, muito bonita. O outro era um alemão, Neumann, que é um joalheiro, e o terceiro era um brasileiro. Compraram parte da fazenda do governo, na verdade não era fazenda do governo federal estadual, né? Chamava-se fazenda do governo. Que o Centro de Palmares, a sede dele foi transformada na sede do loteamento. São mais de 2 mil lotes, tem lotes com 2.000, 3.000, 5.000 metros quadrados. Não vai haver um loteamento tão grande, tão significativo nessa região, eu acho que nunca mais vai haver. E, na verdade, muitos poucos lotes foram comercializados. Com esses estrangeiros, pessoas de fora, esse caminho todo que vocês fizeram do centro da cidade, você imagina, hoje imagina como era antigamente. Eles colocaram um lotaçãozinho para trazer o pessoal para visitar o loteamento, e acabou se tornando o maior bairro de Pati do Alferes, Palmares. É o de maior cobertura vegetal e é o maior doador de água para o município de Pati, principalmente para todos os bairros do centro e os bairros periféricos em torno do centro da cidade.
Em função disso, em 2003, a Prefeitura, por uma lei municipal, criou uma unidade de conservação, que é uma APA, que é uma área de proteção ambiental, cuja característica principal é de você poder compatibilizar uma sustentabilidade, conservação, preservação, já com uma terra ocupada, com moradias, com residências, com propriedades, algumas produções agrícolas, e ao mesmo tempo incentivar a ocupação ordenada desse solo, para que haja processos de conservação, preservação, estudo, dentro das subunidades, como as zonas de vida silvestres, né? Existe um zoneamento dessa área já feito, quer dizer, existe um plano de manejo da APA, e que, enfim, que ela possa, principal objetivo, claro, do executivo, o poder executivo, era ser o grande doador de água. De 2003 para cá, eu cheguei a ser, até julho do ano passado, por 2 anos, presidente do Conselho Gestor. Tem um conselho instalado, mantido, sociedade civil, poder público paritário, são 16, 8 e 8, mas, evidentemente, com muitos dificultadores. As pessoas, os conselheiros, não são remunerados. Né? Na verdade, os conselhos municipais, o único remunerado, você sabe qual é? Tem ideia? Não? Conselho tutelar. O único conselho remunerado nos municípios do Brasil, e você sabe que nos últimos anos do governo Lula incentivou-se muito a criação de conselhos, é uma coisa importante, é significativa a participação do cidadão, mas essa falta de remuneração faz com que existam 1000 candidatos a vereador, não sei quantos para o Conselho Tutelar, e os demais conselhos normalmente esvaziados, e são os mesmos que participam desses conselhos. E não temos verba, na verdade você tem muito dinheiro dos ministérios, de órgãos públicos e privados, mas não há quem, né, fique em cima do SICOM, do Sistema de Convênios do Governo Federal e outros, ou peneirando na internet para poder buscar recursos para poder executar o plano de manejo. Qual seja, para que você possa ter, de repente, um veículo de locomoção, para que você possa ir em locais de invasão, para que você veja algum tipo de degradação que possa estar acontecendo de uma propriedade, seja um veranista, seja uma pessoa residente, para que você possa construir a sede, que já tem o nosso projeto pronto, que não foi executado ainda, enfim. Na verdade, a realidade é que mais dificultadores do que realmente de soluções. Mas com tudo isso, nós todos do Conselho, presidente uma circunstância, eu continuo no Conselho, vimos trabalhando esse contexto, porque é uma área diferenciada. E uma das coisas interessantes é também um foco em cima do turismo. Houve algumas tentativas aqui, inclusive, em termos de turismo rural. Hoje está acontecendo, coincidentemente, e olha, focado aqui, eu me esqueci completamente, só ontem à tarde, que um carro de som me despertou, é o circuito de caminhada de Palmares, que ele está ligado no circuito internacional, com sede na França. Já é o 5º ou 6º, ou 7º, não tenho certeza. Todo ano, o último domingo de maio, nós temos N Alamedas, é um maior bairro, áreas fantásticas de percorrer, né? Existem 2 tipos de caminhada, uma mais longa e uma mais curta. Sai da sede da Associação de Moradores, que é onde o Conselho também se reúne. É a associação mais antiga de Pati, por sinal, lá no Palmares, está com 28 anos. E faz esse circuito aqui, e é uma confraternização, maneira das pessoas se conhecerem, de conhecer um pouquinho mais que é Palmares, de conhecer um pouquinho mais da APA, o pessoal local comercializa alguma coisa. Então, essa parte do turismo também, né, capenga um pouco, mas ela acontece. E repito, é uma situação diferenciada, e você aqui na região aumentou muito a cobertura vegetal, o índice pluviométrico dessa região nos últimos 10 anos, eu sinto isso cotidianamente, eu estou vendo previsão, fazendo atividade do sítio, aumentou muito a cobertura vegetal, aumentou de modo significativo. E a APA veio contribuir para não só conscientizar, para frear um pouquinho, né, um desmatamento, uma ocupação regular. Apesar dela existir, ela não é grave como tem em outros locais. E, na verdade, o que aconteceu foi uma preservação por não destruição, por não desmatamento, por não haver ocupação irregular, já que mesmo os lotes não ocupados, que não tem dono, ou então que o dono comprou e nunca apareceu aqui, existem centenas deles. Toda hora a prefeitura está lançando na dívida ativa por não pagar IPTU esses lotes que se vão a leilão,
e são adquiridos, e é um problema também. Você vê um edital na internet, na prefeitura do estado, você